Bom, boa tarde. Hoje a gente vai falar, sobre a questão da economia, né? Vamos retratar sobre a economia voltada para o ponto de vista capitalismo, ok? Bom, nós temos um texto aqui do autor Paulo Guedes, que é economista, né? Da revista Época, de 9 de novembro de 2009, ok? Página 83, quem tiver interesse de buscar esse assunto de forma inovadora, está lá na revista a informação sobre capitalismo para todos, menos para os financistas, ok? Então vamos lá. A contribuição do federal, que é o Banco Central de Formação Financeira, tem por receitas juros baixos, por período dos preços ativos financeiros, da produção e do emprego. Ao mesmo tempo, a liquidez, que traz o restabelecimento da formação de baixo custo, que é da cotação do dólar no mercado de moedas. Logo, os preços das ações nas bolsas são por bens e serviços que deram início à recuperação da atividade econômica, quando a correção nos mercados ameaçou a economia mundial a um aumento das ações, a elevação de transações, de eventual correção em sua política do dinheiro. Todo esse fator indicava a percepção de risco eminente dos preços que traziam nervosismo quando ocorreu em 2008 e se repetiu no início de 2009. Bom, em se tratando dessas relações, logo nós temos, no período de 4 de novembro, o Banco Central que reafirmou com a política de juros baixos e que interrompe a administração do crédito aos bancos centrais. Logo, nós temos também uma receita de formação financeira e sucessiva. Okay? Tendo em vista a política de governo, ela traz de forma garantidora a depósitos de crédito, que, entretanto, ao formar os grandes bancos, preservando a transformação automaticamente, a expansão de crédito da economia, de mercado e os contribuintes, que são depositantes que funcionam as finanças na economia moderna do capitalismo. O que nós temos dentro dessa economia moderna referente a esse modelo de capitalismo? Bom, o texto traz para a gente a produção, não é isso? Quando ele fala de produção, ele fala de o que está sendo reprodutivo dentro do contexto. Então, ele traz para a gente essa reprodução dentro desse contexto. Logo, essa referência sofre uma ação nas bolsas, onde bolsas de valores, onde a gente vê ocorrendo de forma entre elevações, das transações. O que são as transações? São os créditos, os débitos, os PIX. A gente vem sempre reforçando esses fatores que são de forma perceptíveis, não é isso? E eminentes. Tendo em vista essa percepção e eminência, ele diz para a gente, dentro desse texto, dessa política de juros, que ele retrata isso de forma politicamente, que esses juros, eles são baixos, eles não são juros em alta, Com isso, nós temos o quê? Uma forma de administração, onde essa administração vai formar ou focar o financeiro, Garantidor nesse financeiro, ele vai também pontualizar para a gente essa preservação dessa transformação, porque vai sofrer o quê? Uma transformação automática dentro da economia do mercado financeiro. Mas quem vai fazer essa economia do mercado financeiro funcionar? Os contribuintes, não é isso? Que vai fazer funcionar as finanças, trazendo essas finanças para uma economia mais moderna, algo mais garantidor. Entretanto e todavia, nós temos aqui um outro assunto também relacionado a esse conceito, que é a moeda, que representa um instrumento de troca de valores, onde a compra e objeto ou serviços fazem ser uma análise, ou se tornam uma análise de representação, que vai garantir de forma o preço do valor de bens, que nós chamamos lá na outra aula de permuta, ok? A forma e o progresso de troca,
ela tem a percepção também determinadas em mercadorias que são admitidas em trocas de câmbio, que adquire diretamente o objeto de bens em aceitação de trocas sucessivas. Entretanto, a troca ela passa a ser dividida em 2 anos, através de venda de mercadoria própria. Em aceitação, ela é válida entre bem desejado, logo o dinheiro é a forma de pagamento que impõe a obrigação por seus valores. De todas as formas, a gente está retratando esse bem em oferta, né, e em permuta, de forma que ele passa a ser uma troca, onde inverte os papéis, ok? Nesses papéis invertidos, logo nós vamos ver esse dinheiro ser transformado em pagamento e obrigação por seu valor. A comparação do preço nessa economia monetária, ela é representada pelo maior ou menor utilidade da economia, proporcionando as partes da troca nas circunstâncias do sujeito que deseja permuta e estabelece a concordância de mercadoria entre o resultado e o preço da moeda. Percebe-se bem que ele vai alternando, ele vai fazendo uma mudança de informações entre lá no capitalismo, né, e aqui na moeda. Ele vai, né, fazer isso de forma comparada, ele é comparativo, né? Por quê? Porque ele é o comércio. Sendo assim, ele é chamado de um comércio simples. Esse comércio simples tem a representação com esse instrumento que aumenta a riqueza de bens, bens e serviços. Assim, toda mercadoria possui seu valor próprio, que desempenha o papel particular ao mercado mercantil. O elemento dessa troca, ela possui uma economia ao mercado monetário, financeiro, através do crédito, com função de organização bancária. Esses são um dos papéis principais onde existem, né, essa demanda dessa troca, né, entre a economia e entre os valores. Quando essa participação dessa economia que está dentro do mercado monetário, ele vai desenvolver ou desempenhar o seu próprio papel particular. Quem é o seu próprio papel particular, né? Ele já vem informando que é a própria organização bancária. Então, você tem lá, né, uma informação na sua conta bancária entre o capital. Você tem lá o seu capital de valor para você administrar, né, ou dirimir o valor que existe dentro da sua empresa, né, ou os seus bens, né, móveis ou imóveis, vamos dizer assim. Logo, esse capital de valor, ele vai ter o quê? Um sentido, ou seja, uma referência no valor. Quando ele vai passar por essa referência, ele vai estar em quê? Ele tem que estar em alta, né? Porque quando você colocar, né, passar ali a contabilização do que você está fazendo entre preço e moeda, ele vai sofrer o quê? Uma baixa. Ou seja, ele vai começar a diminuir, né? E se você perguntar assim, mas Blanche, e em relação aos bens, né, móveis ou imóveis, ele vai ter sua danificação, né? Então, quando você tem um bem que é literalmente danificado, ele começa a sofrer o quê? Uma diminuição nesse capitalismo, nesse capital de giro, né? Isso também faz funcionar ou ser funcionalista dentro da função de organização bancária, porque de qualquer forma, quando você tem um prejuízo, quem vai sofrer esse prejuízo? Automaticamente a sua conta bancária vai sofrer esse prejuízo, porque vai ter que surgir o quê? O débito, né? Agora, quando você começa a fazer a sua própria apuração dentro do seu negócio, entre bens, móveis e imóveis, e através da sua representatividade de moeda, de preço de moeda. Logo, né, aquele capital de giro que vai estar ali em função da empresa, né, ele vai começar o quê? A ter uma liderança no seu setor, né? Ele vai começar a liderar o alto e embaixo que nós lemos anteriormente, ok? Então fica aqui também mais uma outra aula para a gente poder sintonizar dentro desse percurso de instrumento de troca, né, entre capitalismo, né, entre juros, né. Em outras aulas nós também temos destacado isso com bastante influência, e o texto está mais acima também, embora é um texto mais antigo, mas é bem participativo dentro da nossa conjuntura aí de valores, né, de finanças, de mercantilismo, não é isso? E que possa trazer para cada um de nós mais uma outra experiência de mercado funcionalista, mercado financeiro,
né? Enfim, né? Dúvida a gente sempre tem, no momento oportuno a gente vai sempre tentando tirar as dúvidas, ok? Então preste atenção direitinho como desempenhar esse papel, esse modelo de papel dentro do mercado, que passa a ser um elemento de troca, né? E esse elemento de troca, ele só funciona quando estamos numa praxe de uma organização. Okay? Então, uma ótima tarde para vocês, né? Um ótimo entendimento e até a nossa próxima.